Ama Semear em Todo Tempo. A apresentação, pastora Ana Cláudia. Esse é o tempo. Que bênção, queridos! Oh, glória, que o Eterno seja sempre honrado e louvado pela oportunidade que temos. Querido, nós vamos falar do fleumático. E quando falamos do fleumático, nós falamos de uma pessoa que tem suas qualidades, e as suas qualidades, ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático. E ele também se desenvolve como um líder. Ele é diplomata, ou seja, é uma pessoa hábil, né? Uma pessoa que ele tem essa habilidade de tratar de negócios difíceis, e ele é bem humorado. Só que também tem as qualidades negativas. Ele é calculista, temeroso, indeciso, ele é contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Normalmente os diplomatas, eles são, os fleumáticos são diplomatas, administradores, professores e técnicos. Queridos, as demais características, você pode dar uma olhadinha lá nos outros vídeos que estão todas lá. Já falei praticamente de todas. Então, quando nós falamos em Abraão era fleumático, e nós conseguimos ver, então, todas as qualidades do fleumático dentro da vida de Abraão. Ele era pacífico, ele era prático, ele era bem-humorado. Você encontra isso na narrativa do Gênesis, capítulo 13, do verso 8 ao verso 9. Ele era leal, calmo, eficiente, segundo a narrativa do Gênesis, capítulo 14, do verso 14 até o verso 16. Ele era cumpridor dos seus deveres, mesmo Gênesis, capítulo 14, verso 20. Ele era conservador em seus princípios, mesmo Gênesis, capítulo 14, verso 22, verso 24. Deus o provou em todas as suas promessas, mas ele permaneceu firme na fé. Dele, o Senhor Deus disse a respeito de Abraão: eu o tenho conhecido, conforme Gênesis capítulo 18, verso 19. Todavia, ele apresenta também os defeitos desse tipo de temperamento. Com o crescimento da vida espiritual, ele foi se submetendo a Deus e assumiu, claro, a sua posição, né, na presença de Deus, e ele foi sendo liberto da incredulidade, conforme Hebreus capítulo 11, verso 8, verso 9, do medo, conforme Hebreus capítulo 11, verso 17, e ele foi fortalecido na fé, conforme Gênesis capítulo 22, do verso 8. Apesar do temperamento, o Senhor Deus, claro, deu a ele o direcionamento e fez dele um dos maiores homens que já viveu na face da terra. Então, quando falamos do fleumático, nós falamos de Abraão, e a figura da pessoa fleumática é exatamente essa. É aquela pessoa equilibrada, é aquela pessoa calma, é aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que não se mete em confusão. Sabe aquela pessoa que, se tem duas pessoas brigando, ele não vai se envolver, ele vai ficar neutro, ele vai ficar tranquilo, ele vai sair, você entendeu? Ele pensa para falar. É aquela pessoa que está sempre equilibrada, aquela pessoa que está sempre tranquila. Esse é o fleumático. O fleumático consegue lidar bem com todas as pessoas. É aquela pessoa que está assim: não me coloca em confusão, não sei disso, me deixa fora disso, sabe? Ele é o fleumático, sempre tranquilo. Porém, como eu disse, também tem as características negativas, né? E o fleumático também, ele desenvolve também característica negativa. Ele é calculista, ele é temeroso. Sabe aquela pessoa calculista? É o fleumático. Ele é temeroso, ele é indeciso, ele é desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Sabe aquela pessoa que não tem ânimo nenhum para nada. Às vezes alguém fala assim: nossa, mas eu acho que o fulano é melancólico, porque ele está sempre, né, querendo ficar na dele. Só que não, o fleumático também é uma pessoa bem desmotivada. Vamos sair? Ah, não sei, acho que não. Vamos ali? Ah, não tô afim. Sabe, exatamente, né? Exatamente por ele. É calmo, tranquilo na dele, tá entendendo? E por aí vai. Mas, queridos, por que nós estamos falando sobre isso? Sobre temperamento? Por que nós estamos falando sobre as características do colérico, do fleumático, do sanguíneo, né? Falei para os irmãos que no final eu falaria também um pouquinho, né, sobre o sanguíneo, né? Eu já falei de outra vez já, né? Foi o início, foi a primeira vez que eu disse. Eu falei do nosso querido irmão Pedro, né? Uma característica bem marcante, né, de Pedro. A gente consegue ver isso em Pedro, mas eu disse que voltaria a falar no final do sanguíneo, né? O sanguíneo é aquele do sangue quente,
né? Então nós vemos então as falhas de Pedro, estava juntamente no calor do seu coração, no calor das suas emoções. Então o sanguíneo é esse, né? Ele age por impulso, né? E Pedro exibia isso, né? O calor das suas emoções, ele era bem emotivo, né? Na ação, ele tinha essa ação rápida, repentina, né? E ninguém foi tão falante, tão vibrante, tão decisivo como Pedro, porque o sanguíneo ele é assim, falante, vibrante, decisivo, ele vai e faz, né? Bem assim. Então Pedro, ele amava o Senhor, porque o sanguíneo, ele ama intensamente, ele ama, quando ama, ele ama mesmo, e o Pedro amava o Senhor intensamente, e era o companheiro de Jesus de todas as horas, porque o sanguíneo, ele tem essa característica, ele é companheiro mesmo. Certo? Então ele demonstrava isso, as emoções dele pelo Senhor publicamente, né? O sanguíneo, ele não esconde nada, ele demonstra mesmo publicamente o que ele está sentindo, você entendeu? Só que ele era desinibido, ele era sincero, comunicativo, sempre respondia com entusiasmo, né? No calor das emoções do coração dele. Só que com certeza a gente vê esse desequilíbrio também na personalidade dele, só que foi resolvido, claro, pelo poder do Espírito Santo, que é isso que eu quero que você entenda para nós fechar essa série aqui. Vocês sabem que não é um assunto aprofundado do temperamento, é só para nós sermos motivados, sabe, provocados, a querer saber qual é o meu temperamento, a querer buscar o que eu sou, quem sou eu, quais os pontos elevados do meu temperamento, quais os pontos negativos do meu temperamento, para mim poder lidar, queridos. Nós estamos falando de equilíbrio, então eu preciso aprender a lidar comigo mesmo, reconhecer quem eu sou e não mentir, queridos, não mentir. Eu sou um melancólico, melancólico é o pior que tem, e eu sou melancólica, foi difícil para admitir isso, mas eu sou melancólica, sou uma pessoa difícil de lidar, né? A minha casa sabe quem sou eu, mas graças a Deus, eles é uma benção, né? Eu posso dizer que eles é uma benção. Então assim, é difícil ser um melancólico, só que com o poder do Espírito Santo a gente vai se aperfeiçoando, claro, a gente vai mudando, porque é por isso que temos, né, a palavra sagrada, é por isso que estamos aqui falando para você a respeito do equilíbrio, e a respeito do equilíbrio através da palavra, e por meio do poder do Espírito Santo, porque todos esses homens que nós falamos aqui, foram homens que se destacaram, foram homens que o Senhor Deus escolheu independente da personalidade de cada um dele. Deus, ele quer usar você. Se você é um sanguíneo, use a sua habilidade de comunicação para falar do reino de Deus. Se você é um melancólico, use a sua sensibilidade, a sua habilidade, a sua dedicação para o reino de Deus. Se você é um colérico, use toda a sua audácia, coragem, eficiência, como Paulo, para falar em qualquer tempo, em qualquer lugar, sobre Jesus Cristo ressurreto. Se você é um fleumático, use o seu amor, use a sua maneira carinhosa de ser, para mostrar ao mundo que você vive, né? E que você vive esse amor de Deus. Um mundo que vive em ódio, em desamor, mas mostre para ele que você vive o amor do Filho de Jesus Cristo. Então Deus, ele tem um lugar para nós, aonde, né, aonde ele projetou, diremos assim, independente da nossa personalidade. Então, se estamos falando de equilíbrio, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer qual o meu temperamento. Eu preciso saber qual o meu lugar no mundo. Querido, e quando a gente conhece sobre o nosso temperamento, gente, isso é muito bom. A ignorância do nosso temperamento cai por terra. As contendas, os conflitos, normalmente são apaziguados, porque eu passo a conhecer o meu temperamento e eu passo a conhecer o outro também, como eu já disse. E aí os relacionamentos vai ficando mais fácil de lidar, e eu não posso julgar o outro, querido, por causa da minha maneira de ser. Eu vou entendendo isso. Então, se eu sou uma melancólica, que gosto de viver quieta no meu canto, eu não posso julgar o colérico, que tem essa garra, que tem essa força. Eu não posso julgar o sanguíneo, que gosta de conversar, de falar. Eu não posso julgar o outro segundo o meu próprio, a luz do meu próprio temperamento. Eu não posso confundir temperamento com má educação, com má formação, não posso confundir, aquela pessoa é mal educada. Não, é o temperamento da pessoa. Aquela pessoa não tem formação. Não, tem formação sim, é que é o temperamento daquela pessoa. Só que daí a gente vem para Cristo, e a gente, claro, que tudo isso vai ser resolvido quando nós formos cheios do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, verso 18.
Tá? Então aí, quando nós somos cheios do Espírito Santo, aceitamos a nossa personalidade, pedimos ajuda para que os pontos positivos sejam elevados e os pontos negativos sejam, claro, que controlados. Queridos, eu vou viver uma vida mais alegre, mais feliz, eu vou viver uma vida de gratidão, eu vou viver uma vida de submissão, eu vou entender meu próximo, eu vou entender o outro, eu vou saber lidar. Confusões vão ser, é claro que confusões, né, vão ser com certeza amenizada, porque eu vou passar a compreender o meu próximo, eu vou saber que é a característica dele, é a personalidade dele, ele é assim, eu vou entender a minha também. Então, se eu sei a personalidade de alguém, eu vou saber como entrar, eu vou saber como sair. E isso, querido, isso também é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando eu aprendo a me conhecer, eu vou dar mais, né, ênfase para mim mesmo, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu temperamento, e quando eu aprendo a conhecer o próximo, eu vou também cuidar do próximo, também vou cuidar de não provocar o próximo. Você entendeu? Então, se você tem um melancólico que está meio amuadinho, você é um sanguíneo, o que é que você vai lá fazer? Mexer com ele lá no quarto, deixa ele quieto, você vai provocar a ira dele. Você está entendendo? Você vai lá no quarto mexer com ele? Não, você sabe, não, é melancólico. Ele está no momento dele. Ele quer ficar sozinho. Ele quer ficar quietinho. Você vai entender isso. Se você tem um fleumático é desmotivado. Fleumático não quer sair. Mas você é um sanguíneo, você quer sair, você quer conversar, você quer interagir. Só que você tem um fleumático em casa. Se você tem um fleumático em casa, você vai entender da personalidade dele. Deixa ele em paz. Deixa ele tranquilo. Só que se você também é um fleumático e tem um sanguíneo, e o sanguíneo está ali querendo interagir, querendo conversar, você vai também se esforçar para também dar um pouco de atenção para o sanguíneo. Você não vai achar que ele é para frente, que ele é enxerido, que ele é chato, que ele é intrometido, não. Você vai falar assim, não, é um sanguíneo, eu vou me esforçar um pouco para também, né, então, conversar com o sanguíneo, para também interagir com o sanguíneo. Você está entendendo? Então você consegue entender você, e você vai conseguir entender o outro, e com certeza muitas coisas serão amenizadas. Às vezes é a mãe que não entende o filho, às vezes é o filho que não entende a mãe. Às vezes o sanguíneo fala muito alto, o melancólico já não gosta de jeito nenhum de grito. Então, se você tem um melancólico, querido, você não vai chegar gritando com ele, porque o sanguíneo, na hora de se expressar, ele se expressa alto, ele se expressa bem alto. Mas aí você tem um melancólico, você vai falar com ele mais tranquilo. Só que se você é um melancólico e tem um sanguíneo em casa, quando ele fala alto, você vai entender que ele não está brigando com você, não está bravo. O colérico também se expressa, né, com muita veemência. E daí você é um melancólico e você tem um colérico, e o colérico fala alto, né, e o colérico vai embora. Vamos supor que ele está ali e não te espera e vai embora. Você não vai dizer, poxa vida, por que não gosta de mim? Por que não está nem aí para mim? Não, você vai tirar tudo isso da sua cabeça e vai falar, não, é o temperamento dele que é assim. E aí quem é melancólico vai fazendo aí de tudo para poder alcançar. E quem é sanguíneo, quem é colérico, vai fazendo de tudo para também compreender. E claro, querido, as contendas vão sendo amenizadas, sim, com certeza, quando você passa a conhecer o próximo.